Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá então para Física, bloco de exatas, aula 2. Então, na nossa primeira aula, foi uma aula longa, né? Eu não gosto de fazer aulas às vezes muito longa, gravada assim, porque às vezes ela acaba ficando cansativa, mas foi preciso. Mas é bom que vocês, nessas aulas gravadas, vocês podem fazer o professor calar a boca a hora que vocês quiserem, né? Só dar o pause lá, o professor cala a boca, e aí vocês têm um pouquinho de sossego. Essa aula que eu vou dar para vocês aqui, ela é tão importante quanto a primeira, mas eu prometo que vai ser uma aula, até certo ponto, um pouquinho mais curta, um pouquinho mais light. Mas, meus queridos, quando a gente for fazer aquelas pequenas avaliações, aquelas pequenas atividades aí na plataforma, essa aqui vai ser uma aula que eu vou pegar como referência. Então, presta bastante atenção nessa aula. E aí, para a gente poder começar a entender essa aula, eu preciso revisar duas coisas com vocês que a gente aprendeu lá no comecinho do bimestre. A primeira coisa é como achar a força resultante para vetores que têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Então imagine que a gente tem um corpinho aqui, ó, de massa M, aí eu tenho uma força F2 de 10 newtons para a esquerda, na horizontal para a esquerda, e uma força de 6 newtons na horizontal para a direita. Como que a gente encontra a força resultante nesse caso aqui, ó? Responderam? Como é que a gente faz? Então a força resultante, você vai pegar o maior vetor, o maior módulo de vetor, que é o F2, e vai subtrair do menor módulo, que é o F1. Então vetores que têm a mesma direção, só que sentidos opostos, você acaba subtraindo esses vetores. Então aqui você vai ter, ó, 10 menos 6, o módulo da força resultante aqui, ó, é 4 newton. Agora, vejam só, 4 newton faz o papel dessas duas forças juntas. Me digam o seguinte, qual é a direção e o sentido dessa força resultante? Vamos lá, qual é a direção e o sentido dessa força resultante? Galera, como essa força de 10 está na horizontal para a direita, esses 4 newtons também vão estar na horizontal para a direita. Então, se eu te perguntar a direção é horizontal e o sentido dessa força de 4 newtons para a esquerda, tá bom? Então, na horizontal para a esquerda. Se eu falei direita, me perdoem. Beleza? Então, na horizontal, para a esquerda, está a força resultante. Esse é o primeiro ponto fácil de entender que a gente já viu. O segundo ponto, vocês estão estudando agora no final do primeiro bimestre, que é uma das expressões que vocês aprendem no primeiro ano e mais importante, galera. A segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é uma lei fundamental para vocês em todo o ensino médio. Essa fórmula aqui, vocês vão ver ela no primeiro ano, vocês vão ver ela no segundo ano e vão ver ela um montão no terceiro ano. Sem falar que muitos de vocês, quando forem para o superior, ainda estudar um curso que envolva exatas, vão acabar vendo essa expressão de novo. Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte, ó, que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Galera, essa força resultante sempre em Newton, a massa sempre em quilo e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Ou seja, basicamente, essa expressão diz para vocês que quando a força resultante for diferente de zero, esse corpo aqui vai ter uma determinada aceleração. Tá bom? Então é importante a gente destacar essas duas coisas, porque na nossa aula de hoje, a gente vai continuar estudando resistência do ar, e a gente vai estudar o movimento do paraquedista. Galera, o movimento do paraquedista é uma das coisas mais cobradas nas provas de física, dos vestibulares de modo geral, também no ensino médio lá, que envolve o conceito de resistência do ar. Então, vocês passarem para o ensino médio e não entender o movimento de queda de um paraquedista é bem complicado. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês todo esse movimento, e assim que a gente termine essa explicação, a gente vai fazer uma questão bem interessante do Enem aí, da listinha de exercícios que eu passei para vocês. Então vamos lá, vem para cá, me ajuda. E vamos imaginar a seguinte situação, tá bom? Você está dentro de um avião e vai se jogar do avião. Galera, ninguém se joga de um avião com paraquedas aberto. Então você está lá com paraquedas dentro de uma mala, de uma mochila, está dobradinho lá, e quando você se joga do avião, você se joga sem paraquedas estar aberto. Então, se você fosse esse cara aqui, ó, você tem basicamente, agindo sobre você aqui, duas forças. Quais são essas forças? Então você vai ter a força peso, que é a força gravitacional, te puxando aqui para baixo, certo?
E a outra força que você vai ter, te puxando lá para cima, é essa força que a gente está estudando agora, que é a força de resistência do ar. Então tá aqui a nossa força. Meus queridos, notem, isso aqui é muito importante, que eu fiz os vetores de tamanhos diferentes. Então, o meu vetor força-peso, ele está maior que o vetor força de resistência do ar. E por quê? Quando você se joga do paraquedas, né? Quando você se joga do avião, você ainda não tem uma velocidade de queda grande. E lembre que eu expliquei a aula anterior para vocês que quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Então, você acabou de pular do avião, então você está caindo, mas você ainda não está rápido. Portanto, essas duas forças aqui, elas são diferentes. E a força que te puxa para baixo é maior do que a força que te puxa para cima. Então, no início da queda, você começa a acelerar. Então, essa força aqui está acelerando você para baixo e aumentando a sua velocidade. Só que tem um problema. Povo do céu, olha aqui para mim, ó. À medida que você cai, a tua velocidade aumenta, certo? E se tua velocidade aumenta, essa força aqui de resistência do ar também vai aumentar. Só que ela não vai aumentar para sempre, galera. Ela vai aumentar até que ela fique igual a essa força-peso. Olha aqui, ó. Vamos passar aqui para o próximo. Então você vai ter a força-peso aqui para baixo, ó, de fazer mais ou menos do mesmo tamanho. E essa força aqui, ó, de resistência do ar, ela está aumentando até que fique com o mesmo valor da força-peso, ó. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quando essas forças elas se igualam, a força resultante fica igual a zero, tá bom? Porque o peso e a força de resistência do ar vão se anular e você começa a cair com velocidade constante. Então, a partir do momento que essas duas forças se igualam, que uma força aqui, ó, anula a outra, a tua velocidade não vai aumentar mais, ela vai ser sempre a mesma. Essa velocidade aqui, ó, constante, eu vou chamar de velocidade 1 e vou falar para vocês que ela tem um nome. Essa velocidade constante de queda, ela chama velocidade limite. Só que não é qualquer velocidade limite, ó. Eu vou colocar que essa aqui é a velocidade limite 1. Meus queridos, nessa situação você está muito rápido. Se você não armasse o paraquedas, você cairia no chão com essa velocidade limite aqui e ia se esborrachar no chão. Então, é preciso que você diminua essa velocidade limite. Então você vai cair com velocidade constante, mas ela ainda é muito alta para você poder encostar no chão. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa armar o paraquedas. Tá aqui, ó, você arma o paraquedas. Bom, quando você arma o paraquedas, tem duas situações extremamente importantes para a gente poder entender isso daqui, ó. Preste atenção. Você continua com aquela força-peso aqui para baixo. E lembrem que você está caindo e está caindo muito rápido, por isso que você armou o paraquedas. Então, além de você estar rápido, o que acontece quando você arma o paraquedas? Olha o tamanho da área do paraquedas. Olha o tamanho dessa área. Então, vocês lembram lá da aula passada? Lembram? Que eu disse para vocês que quanto maior a velocidade, quanto maior a área que você tem voltada para o movimento, maior vai ser a força de resistência do ar. Então, quando você arma o paraquedas muito rápido e ainda com essa área enorme ali, ó, a força de resistência do ar, aqui, ó, vai ser maior que a força-peso. Então, olha o tamanho do vetor aqui, ó, da resistência do ar. Olha o tamanho do vetor aqui da força-peso. Então, olha a diferença no tamanho desses vetores aqui. Deixa eu colocar aqui um gizinho branco. Um gizinho branco aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, não em cima do azul, ó. Tá vendo? Então você vai ter uma força muito grande para cima e uma força pequena para baixo. Meus queridos, pensa comigo o seguinte. Se a maior força está para cima, você vai começar a retardar o movimento. Essa força aqui vai começar a frear o movimento. E aí, quando essa força começar a frear você vai começar a diminuir a velocidade. Diminuindo a velocidade, a força de resistência do ar também diminui. Também diminui. Até que vai acontecer uma outra coisa aqui, ó. A força-peso vai estar aqui para baixo
E como a resistência do ar está freando você, está retardando o teu movimento, vai chegar um segundo momento em que a força-peso e a força de resistência do ar, elas vão se igualar. Então, quando essas forças aqui se igualarem de novo, então quando a força-peso for igual à força de resistência do ar, vai ser o segundo caso que a força resultante é igual a zero e você vai descer com velocidade constante. Só que essa aqui, galera, não é a mesma velocidade constante de antes de abrir o paraquedas. Essa aqui é uma velocidade constante 2. E você vai ter aqui, ó, uma segunda velocidade limite. Uma segunda velocidade limite. Só que é uma segunda velocidade limite que eu vou chamar de 2. E essa velocidade limite que eu estou chamando de 2, ela é menor do que aquela velocidade antes de você abrir o paraquedas. Ela é menor. Então eu posso dizer para vocês aqui, ó, que a velocidade limite 2, ela é menor que a velocidade limite 1. Então veja, com essa velocidade que é menor do que a primeira lá, eu posso encostar no chão. Que é isso que acontece com os paraquedistas. Então quando ele está na segunda velocidade terminal dele, a segunda velocidade limite lá, ele pode tocar no chão que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Então veja, né? Veja que interessante aqui, ó. Vamos voltar aqui e vamos pensar no problema. Vamos lá, olha aqui para mim de novo. Quase uma revisão aqui. Então, vão acompanhando e pensando da mesma maneira comigo. Eu me joguei do avião, eu estou lento. Então a força-peso é maior que a força de resistência do ar. E aí no primeiro instante, como a força que está para baixo é maior, eu estou caindo acelerado. Eu estou caindo acelerado. Então aqui, ó, eu estou caindo, aumentando a velocidade. Certo? Bom, à medida que eu vou ficando mais rápido, essa força aqui vai aumentando, até que elas se igualam. Quando elas se igualarem aqui, né? Quando elas se igualarem aqui, eu vou ter uma velocidade constante, que é uma velocidade limite, que eu estou chamando de velocidade 1. O problema é que essa velocidade limite aqui, ela é muito grande para eu tocar no solo dessa maneira. Então, o que eu faço? Eu abro o meu paraquedas. Quando eu abro o meu paraquedas, a força de resistência do ar é muito maior que a força-peso. Por quê? Porque eu estou muito rápido e o paraquedas tem uma área enorme. Então, aumentando a área, aumentando o fato da minha velocidade estar grande, faz com que a força de resistência do ar seja grande e, sendo maior que a força-peso, eu vou ter um movimento aqui, ó, retardado. O movimento retardado, meus queridos, é quando a gente está diminuindo a velocidade. Aí vai diminuindo a velocidade até que eu atinjo a minha segunda velocidade limite, que é quando a força de resistência do ar e a força-peso se igualam pela segunda vez. Se igualando pela segunda vez, eu desço com velocidade constante, só que é uma velocidade limite menor do que a velocidade limite que eu tinha antes de abrir o paraquedas. E aí, com essa velocidade aqui, eu posso tocar o solo sem problema nenhum. E por último, meus queridos, né? Só para destacar, tem que voltar aqui de novo, ó. Olha aqui para mim, nessa figurinha. Veja, a maior força está para baixo, a menor está para cima. A força resultante aqui, ó, está apontando para baixo. Aqui, ó, a força de resistência do ar é maior que a força-peso. Então, a força resultante aqui, ó, está apontando para cima. E me conta uma coisa, o que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre lá? Vocês não aprenderam que o sentido de um vetor é o sinal dele? Então eu posso dizer para você que o sinal da força resultante aqui, ó, é diferente do sinal... Opa, escrevi errado aqui, ó. Volta aqui, né? Aqui, ó. É força resultante, não é força de resistência do ar. Então, recapitulando, ó. A minha força resultante aqui está para cima e a minha força resultante aqui está para baixo. Agora vamos falar correto. Então aqui, ó, a força resultante ela não pode ter o mesmo sinal da força resultante nessa primeira situação. Então, meus queridos, como a força resultante está para cima numa situação e para baixo na outra, os sinais devem ser diferentes. Agora, qual você coloca mais, qual você coloca menos, não importa. Tá bom? Normalmente a gente costuma colocar essa daqui negativa. Tá bom? Sacaram toda essa história do movimento de queda do paraquedista? Então isso aqui é muito importante, galera, muito importante. Eu só sinto o seguinte, eu queria que tivesse isso aqui no material de vocês, porque é uma maneira bem bacana de você entender esse movimento de queda em termos da segunda lei de Newton e em termos da força de resistência do ar, tá bom?
Para a gente encerrar essa aula, que essa aula eu falei para vocês que ia ser mais light, ia ser mais curtinha, eu queria muito resolver uma questão com vocês que está na lista de exercícios que vocês têm aí em mãos. Lista de exercícios, exercício número 2, porque o 1 a gente resolveu aula passada, e vamos ver o que o Enem está cobrando. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Qual é o gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? É sério, galera, tem aluno que vai resolver essa questão e ele bate o olho e fala assim, nossa, professor, da onde que eu vou entender uma questão com os gráficos todos estranhos aí, cheio de curva? Professor, isso é muito complicado para mim, eu no primeiro ano não tenho condição de entender isso daqui, ó. Galera, isso aqui é o que todo mundo me fala quando eu coloco uma questão que nem essa, por exemplo, numa prova. O pessoal bate o olho, às vezes por não conhecer os conceitos ou por não estudar bem a teoria da aula, acaba achando que é uma coisa do outro mundo, ou muito difícil, ou muito complicado. Então a gente vai pensar do jeito que eu acabei de explicar para vocês. O legal da aula gravada, eu sempre digo para vocês que é isso, né? Então vocês vão poder voltar a essa minha explicação, vão poder ver o passo a passo, tudo de novo, se vocês não entenderem, e depois voltar aqui para a questão. Então façam isso, né? Se você ainda acha que não está preparado para responder uma questão que nem essa, volte lá, veja o passo a passo lá do movimento de queda do paraquedista e depois vem para cá. Mas eu já expliquei para vocês, então vai ficar mais simples. Meus queridos, vem aqui, ó, vem aqui. Então eu disse para vocês que no início a força resultante está para baixo, antes de abrir o paraquedas. Tá bom? Aqui, ó, depois que eu abro o paraquedas, a força resultante está para cima. Então elas têm que ter sinais diferentes. Tudo bem? Outra coisa, antes de abrir o paraquedas, eu atinjo uma velocidade limite, que é a velocidade constante quando a força resultante é igual a zero. Depois que eu abro o paraquedas, e aí as forças se igualam novamente, eu atinjo a segunda velocidade limite, que também é a força resultante igual a zero. Então, se vocês olharem tudo que está aqui, ó, é o que está descrito no gráfico da letra B. Olhem lá no gráfico da letra B, ó. Veja que você tem uma força resultante bem grande no começo, e essa força aqui vai diminuindo, até chegar a zero. Galera, quando a força resultante chega a zero, que é nesse ponto aqui, ó, você atinge a primeira velocidade limite. A primeira velocidade limite. E nesse instante aqui, ó, o exercício fala que o cara abre o paraquedas. Quando você abre o paraquedas, lembra que a força resultante ela inverte. Antes para baixo, agora para cima. Então, você vai ter que usar a parte de baixo do gráfico aqui, ó. Aí ela começa com um valor bem grandão aqui, ó, até que chega em zero de novo. Então aqui, ó, é a tua segunda velocidade limite. Então começa grande até chegar em zero apontando para baixo, começa grande até chegar em zero apontando para cima. Então, o único gráfico que tem uma força positiva e uma força negativa aí, galera, que é possível, é a letra B. Às vezes vocês me perguntam assim, professor, mas por que não pode ser A? O problema da A, galera, é que essa segunda força aqui, ela começa do zero. Quando você abre o paraquedas, a força de resistência do ar fica muito grande, ela não começa do zero, ela começa de um valor enorme, então ela tem que começar aqui, ó. De um certo valor aqui, em cima, não pode começar do zero. Então a letra A é completamente impossível de acontecer. Completamente impossível. Então ela tem que começar de um valor grande e ir chegando a zero quando você atinge a segunda velocidade limite. Então a resposta dessa questão aí do Enem, letra B. Tá bom? O gráfico C é um absurdo, galera. O gráfico D é um absurdo, o gráfico E é um absurdo. E eu vou dar um conselho para vocês, ó. Tudo isso está gravado, vocês têm acesso quando vocês precisarem. Mas eu deixei um espacinho aqui na folha, na parte de baixo, né? Aqui na folha de exercícios, que vocês vão poder usar para fazer aquele esqueminha. Então desenhe, né? Desenhe tudo aquilo ali, coloque os vetores, pense a respeito. E aí, guarde essa folha com bastante carinho. Quando você precisar estudar, vai estar aqui o desenho, né, do movimento do paraquedista para você estudar quando você precisar, tá bom? Então eu coloquei para meio que forçar vocês de propósito, para que vocês
façam que vocês estudem da maneira correta. Tá bom? Meus queridos, a aula de hoje é essa, né? E aí vocês podem fazer o restante dos exercícios dessa folhinha aí. E se tiverem dúvida, vocês sabem que podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Galera, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm as salas do Google Class, que é onde eu prefiro que vocês tirem dúvida. Então me deixe uma dúvida lá, assim que eu puder eu chego lá e respondo. Tá bom? Então, força aí, um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.